Oi, pessoal. Quando no vídeo da semana passada eu falei a respeito da movimentação de Plutão em conjunção com o Sol, que estaria acontecendo este mês entre os dias 8 e 27, eu esqueci de dizer para vocês que o auge dessa movimentação estaria acontecendo agora entre os dias 17, 18 e 19, quando Plutão e Sol estão em sua conjunção exata. Ou seja, né, aquilo que nós falamos, que nós descrevemos naquele vídeo, nesse momento estaria assim no seu auge, estaria no seu apogeu. No que diz respeito às nossas questões relacionadas a lidar com as nossas sombras, com as nossas inquietações e assim por diante. No meu entender, nós estamos passando por um processo depressivo coletivo. Nós estamos passando por um processo muito semelhante àquele processo de depressão que as pessoas têm e que acaba antecedendo, de uma certa forma, uma nova maneira, ou um novo modo, ou um novo estado de consciência. Isso vai acontecer por quê? Porque essa questão ela vai nos obrigar a repensar, vai nos obrigar a ver o mundo de uma outra maneira e principalmente vai nos obrigar a nos vermos de outra maneira. Porque o que acaba acontecendo? A partir do momento que a gente começa então a perceber que nós estamos à mercê dessas flutuações que o lado externo acaba nos trazendo, e nós percebemos que isso começa a nos fazer mal, nós percebemos que isso começa a nos afetar de uma certa maneira, então nós somos obrigados a parar e somos obrigados a fazer uma reavaliação. Somos obrigados a questionar, a ver realmente o papel que aquilo tudo tem na nossa vida e se realmente tudo aquilo tem a importância que nós damos ou não. Quando a gente pega um aparelho celular e a gente, principalmente no Instagram, a gente começa a ver aqueles videozinhos, né, que eles vão aparecendo e é bastante interessante, né, que basta a gente ver um, começa a aparecer mais daquele mesmo conteúdo. Quando a gente entra nas questões ligadas a notícias, a gente acaba ficando cada vez mais perdido. Porque um vídeo diz que está acontecendo isso, outro diz que está acontecendo aquilo, outro diz que fulano falou isso, cicrano falou aquilo. A gente já não sabe se está acontecendo agora, a gente já não sabe se aconteceu. A gente não tem noção nenhuma de nada. Se a gente começar a levar a sério tudo aquilo como sendo alguma coisa que está acontecendo no momento atual, a gente vai se sentindo assim completamente desconexo, porque nada daquilo acaba fazendo sentido. E essa confusão vai fazendo com que a gente, dentro desse estado que ela nos provoca, ela vai fazendo com que a nossa energia pessoal acabe se enfraquecendo. E conforme a nossa energia pessoal vai se enfraquecendo, prestem atenção, a gente vai se sentindo cansado, a gente vai se sentindo exaurido, a gente vai se sentindo desanimado perante o futuro. E quando a gente assume esse estágio, na verdade nós estamos completamente vulneráveis ao conteúdo que essas informações elas acabam nos trazendo, nos obrigando de certa maneira a reagir diante delas. E volto a dizer, né, então quando a gente começa a entrar nesse estado assim de que eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus, não pode estar acontecendo isso, não pode estar acontecendo aquilo, o que acaba acontecendo é que o nosso amigo Plutão, ele nos pegou de jeito. E aí então nós estamos em contato com a nossa sombra. Nossos medos, nossas inquietações, nossas inseguranças, tudo está lá sendo trazido, tudo está lá vindo à tona. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver um comportamento para que a gente possa lidar com tudo isso e ao mesmo tempo a gente possa crescer, a gente possa quebrar essa mecânica que nos leva sempre a esse sentimento de impotência e a gente tem a capacidade sim de se conectar com os nossos valores mais positivos e a partir daí então fazer o processo contrário, que é o processo de fortalecimento do nosso eu, o processo de fortalecimento da nossa conexão com a nossa fé, com os nossos sonhos e com o mundo,
que a gente acredita. Tudo é um estado de mente. Eu tinha um mestre que ele dizia o seguinte para mim, eu continuo achando isso muito válido. René, a nova era, ela só vai acontecer a partir do momento que você mudar a sua maneira de ver o mundo. Enquanto as pessoas não mudarem a sua maneira de ver o mundo, nada de novo acontecerá. Então, o que acaba acontecendo, esses obstáculos, esses movimentos confusos, muitas vezes, que a gente acaba atravessando, são exatamente para nos levar a essa reformulação dos nossos padrões mentais, tal qual acontece no momento em que a gente está passando por um processo de depressão. Quando a gente está passando por um processo de depressão, a gente começa a pensar muito em relação ao futuro, o que será, como vai ser, e a gente pensa muito no passado também, muitas vezes os nossos medos, as nossas culpas, aquilo que a gente não conseguiu fazer. E esse conjunto de passado e futuro, eles acabam nos levando a uma grande confusão. Eu não sei mais nada o que eu quero, eu não sei mais nada o que eu sou, e quanto menos eu sei, mais impotente eu vou me sentindo. Esses pensamentos vagos, que eles acabam tendo um grande poder sobre a gente, eles acabam fazendo com que a gente caia numa espécie de prostração, numa espécie de inércia, e a partir daí, sim, a questão depressiva, ela acaba tomando conta da gente. O que acaba acontecendo, então, é que para que a gente possa sair desse estado, existe uma prática bastante simples, talvez, que seja a gente estar no presente. E, na verdade, o que significa estar no presente? Estar no presente significa a gente não se identificar nem com um lado, nem com o outro. Ou seja, a gente analisa tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, tanto num sentido, quanto no outro, quanto diante de uma possibilidade ou de outra. A gente vê lá os nossos anjinhos e demoninhos brigando entre si, mas a gente não toma partido de nenhum deles, porque cada vez que a gente toma partido de algum deles, a gente está se dividindo e, na verdade, o que a gente precisa é conciliar essas forças dentro de nós. Porque a partir do momento em que nós conciliamos essas forças dentro de nós, aí sim nós ganhamos o controle sobre nós mesmos. Dentro desse momento em que a gente está vivendo, onde a gente vê uma sociedade completamente polarizada, o que a gente precisa então entender? A gente precisa entender um lado e precisa entender o outro. Precisa saber o que passa de um lado, precisa saber o que passa do outro. E a partir daí, então, que nós tenhamos as nossas próprias conclusões. A gente não pode se envolver com nenhum dos lados, caso a gente faça esse tipo de procedimento, fatalmente nós acabamos sendo engolidos por essa questão. Por quê? Porque quando eu me envolvo por um lado, o que acaba aparecendo é a sombra do outro, que acaba sendo instigada dentro de mim, para que eu tenha que trabalhar aquele conteúdo, conforme a gente viu no vídeo anterior. A esse estado eu chamaria resiliência. Porém, resiliência é um termo bastante confuso, porque ela pode parecer conformismo, e na verdade não se trata de conformismo. Então, por conta disso, eu acabei chamando de resiliência ativa, que consiste basicamente na gente se colocar como observador de tudo aquilo que está à nossa volta, sem que a gente procure se envolver com nada daquilo. Tentem fazer esse exercício. É muito, muito difícil, porque a gente tem uma grande tendência a ser levado pelas flutuações das nossas mentes. Então, esse comportamento, que aparentemente parece uma omissão, na verdade, ele está implicando num grande trabalho que cada um de nós está realizando consigo mesmo, para que a gente possa fazer a nossa conexão com o nosso Deus interior, ao invés de ser levado pelas flutuações que existem do lado de fora na sociedade que nos rodeia. Esse é o símbolo, talvez, do Buda meditando debaixo da árvore,
onde estão do lado de fora ocorrendo guerras, catástrofes, todos os tipos de monstros e criaturas maléficas, astrais, sei lá, se manifestando, né? E ele permanece debaixo da árvore, equilibrado, né? Na posição central. Essa ideia de posição central é exatamente da balança e é exatamente isso que a gente vem falando. A gente precisa prestar atenção num prato, prestar atenção no outro, e a gente precisa, dentro de tudo aquilo, aprender a não se deixar levar nem por uma coisa, nem por outra, mas sim manter a nossa conexão com o nosso Deus interno. Isso é extremamente importante nos momentos mais difíceis. Inclusive, eu pratico isso bastante nesse momento que nós estamos atravessando. Esse momento crucial onde a humanidade vai sim ser bastante testada, e a partir do momento em que a gente começar a ser levado por essa ou aquela questão, por essas flutuações, por essa confusão externa, nós estaremos fatalmente cada vez mais afastados de nós, e quanto mais nós estivermos afastados de nós, mais estaremos à mercê dessas forças manipuladoras que existem do lado de fora, que na verdade elas só querem manter o próprio poder. E que, para sobreviverem, elas então acabam atiçando esses medos, essas inquietações, essas inseguranças, porque sempre que a gente estiver preso nesse estágio, elas terão a certeza de que elas estão seguras no posto que ocupam. Por conta disso, é bastante interessante que a gente procure praticar esse exercício. Um exemplo bastante interessante disso é o Gandhi. O Gandhi, vocês sabem muito bem, né, ele acabou sendo responsável aí pela independência da Índia. E o que acaba sendo bastante interessante é que ele vai usar a roda de fiar como símbolo de tudo isso. A roda de fiar, essa rodinha que aparece aqui no nosso vídeo, na verdade é o símbolo que está no centro da bandeira indiana, e ela acaba representando exatamente esse estado onde ele estava apenas se concentrando em alguma coisa que mantivesse o foco em algo positivo, em algo produtivo. Coisa que na yoga de Patanjali é chamado de dharana, que consiste num estado onde a mente ela tem um único objeto em questão. E o que acabou acontecendo? Que através da aparente não ação do Gandhi, todo um país acabou conquistando a sua independência. Por quê? Porque a sua mente ela estava focada naquilo que deveria fazer, estava focada no único objeto, independente das flutuações que essas polaridades, que essas questões pudessem lhe trazer, porque ele sabia que a partir do momento que ele se deixasse levar por essas flutuações e por essas polaridades, ele acabava perdendo a sua força. Então, o interessante era manter o foco em algo. Eu lembro de uma terapeuta, quando eu passei pela noite escura, que ela me dizia assim: René, não se preocupe e se ocupe. Tá? Na verdade, é bem essa questão. Quando a gente começa a se preocupar de algo que a gente ainda não sabe se aconteceu, se vai acontecer, se pode acontecer, a gente realmente acaba se ocupando duas vezes de alguma coisa que não faz sentido. A gente vai ficando sobrecarregado. Todas essas notícias dizendo é isso, é aquilo, é outro, vai ser, não vai, etc. A nossa mente ela vai se ocupando de tudo aquilo e ela vai ficando cada vez mais sufocada, cada vez mais sobrecarregada. Ao passo que se ela se colocar numa posição de observadora, né, e simplesmente ela avaliar as questões dentro de algum princípio que lhe conecta, né, que lhe traz a conexão com a sua fé, com seus ideais, ela estará se fortalecendo diante de tudo isso. E ela estará tomando consciência da sua sombra, ela estará tomando consciência dos seus dispositivos mentais, dos seus dispositivos emocionais. Ela estará conhecendo como que ela é manipulada
dentro de tudo isso. E na verdade, quando eu estou falando da mente, não é essa mente racional, porque esse observador, na verdade, ele seria um ponto acima disso. Ele seria aquele que tem a mente racional de um lado e tem o nosso emocional do outro. E ele não se envolve nem com a racionalidade, nem com a emoção. E ele fica observando como que a emoção influencia na razão e como a razão acaba influenciando na emoção. Porém, sem se deixar influenciar por nada disso. Quando a gente consegue finalmente atingir esse estágio, a gente consegue dar um salto muito grande. Eu acredito que é esse o momento que nós estamos vivendo, é esse o momento em que nos está sendo cobrado esse tipo de nova maneira de pensar, de nova maneira de perceber e de uma nova maneira de agir. Um agir mais voltado a uma conexão com o nosso eu interior, um agir mais voltado de acordo com a nossa fé, os nossos princípios, e não um agir voltado aos nossos instintos, aos nossos medos e às nossas inseguranças. Porque quando nós caímos nessa zona, fatalmente aquela sombra do nosso Plutão, etc., ele estará nos ativando cada vez mais esses valores para que eles possam aflorar e a gente tome consciência deles e finalmente a gente possa fazer uma grande transmutação, a gente possa crescer, a gente possa evoluir, a gente possa dar o salto que nos é pedido nesse momento. O que acaba acontecendo então, a gente percebe que por trás de toda essa confusão que a gente está vivendo, eu não estou falando só em termos de Brasil, vocês podem observar o mundo como um todo, as coisas elas estão bem difíceis por toda parte, as pessoas estão bem perdidas. Hoje eu estava conversando com uma grande amiga lá de Portugal, onde ela me dizia que ela tinha vontade de vir para o Brasil, e eu disse para ela que as pessoas daqui estão com vontade de sair daqui para outro lugar, né? Ou seja, né, ninguém está contente no lugar onde está. A grande questão é que a nossa inquietação, a nossa insatisfação é com nós mesmos. Por quê? Porque a gente não está vivendo aquele mundo que a gente gostaria, a gente não está vivendo o ideal que a gente gostaria, a gente não está vivendo ainda aquele mundo maravilhoso que a gente tanto sonha. Porém, para que a gente possa adentrar a isso tudo, é necessário que a gente dê um salto em estado de consciência. Eu já disse algumas vezes aquela questão que todas as vezes que a gente aumenta o nosso estado vibratório, a gente acaba diminuindo a nossa densidade. Todas as vezes que a gente acaba diminuindo a nossa densidade, então uma nova realidade aparece. Ou seja, o resultado de tudo isso que a gente está falando aqui consiste, sim, através desse trabalho de atrito, das polaridades que existem dentro de nós, fazer com que, dentro de toda essa confusão que nós estamos atravessando, nós sintamos a necessidade de mudar a gente mesmo. Eu não posso mudar o que está acontecendo do lado de fora. É interessante isso, a gente olha essas questões todas que nos amedrontam e que nos ensombrecem a nossa mente e perceber realmente o que está nas minhas mãos que possa ser feito, e a gente descobre que muito pouco está nas nossas mãos para ser feito. Agora sim, o que está nas nossas mãos é a gente mudar a nossa maneira de ver, é mudar a nossa maneira de reagir, é estabelecermos a nossa conexão com o nosso eu interior para que a gente não possa mais ser manipulado pelos medos e pelas inquietações que vêm do lado de fora. Vocês percebem, a partir do momento em que a gente conseguir fazer isso, aí realmente nós estamos passando por uma grande transformação, estamos passando por uma grande revolução, porque todas essas forças que se alimentam das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas inquietações, elas vão acabar perdendo alimento. E uma vez perdendo alimento, elas vão se enfraquecendo à medida que nós vamos nos fortalecendo. E assim, como resultado final, com certeza
nós teremos um novo estado de consciência que vai acabar pautando uma nova sociedade, uma nova maneira de lidar com o mundo, uma nova visão planetária. E aí talvez sim, finalmente, nós, através desse novo comportamento, desse novo olhar, nós estaremos definitivamente adentrando aquilo que nós chamamos nova era, aquilo que nós chamamos idade do ouro e assim por diante. E aí sim, as coisas elas estarão se modificando. Caso contrário, a gente está sempre preso na mesma história, sempre preso no mesmo ciclo repetitivo. O que é interessante a gente pensar é que algumas pessoas estarão dizendo assim, não, René, mas a gente tem que agir, não sei o quê. Sabe? Então haja. Haja. Se você sente que tem que agir, se o seu eu interior ele pede esse tipo de coisa, haja. Mas lembra sempre da história do tear do Gandhi. Tá? O foco ele está na ação, ele está no objeto, e não perdido ou divagando em função das extremidades, em função das polaridades, em função das forças exteriores, que estas sim acabam sempre nos enfraquecendo e dificilmente, uma vez guiados por essas forças, nós teremos condições de realizar verdadeiramente aquilo que nos propomos. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar nesses dias confusos que estamos atravessando. Eu acredito que uma reflexão nesse sentido acabe sendo bastante útil para todos. E é isso aí. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e até a próxima.